Olá, tripulantes da Terra, como estão? Tem um assunto que eu gostaria de compartilhar com vocês já faz um tempo. Tem uma pesquisa muito importante na psicologia chamada de valores humanos. Tem um sujeito chamado Schwartz que ele fez uma pesquisa a nível mundial querendo detectar quais são os valores que a humanidade tem. E aí ele fez essa pesquisa com parceria com várias pessoas nas universidades, nos 5 continentes, e ele descobriu que nós temos diversos valores. E aí ele tentou centralizar esses valores para ficar uma forma mais didática em 10 valores. E esses valores são interessantes porque geralmente o valor é aquilo que a gente aprende intimamente, né, que vem nos constituir desde cedo, com referência familiar, enfim, mas isso nos mostra um caminho que eu quero seguir. Geralmente o valor que eu busco na vida é a forma de comportamento, a forma que eu penso para atingir o objetivo final da minha vida. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma pessoa hedonista, com valor hedonista, é aquela pessoa que quer buscar o tempo todo prazer na vida. Ela busca o tempo todo o prazer da comida, o prazer sexual, o prazer das férias, o prazer da companhia de alguém, enfim. O foco dele é o prazer. Uma pessoa, por exemplo, tradicional, é aquela pessoa que vai ser mais conservadora, que vai valorizar mais as questões familiares, os preceitos, os valores, enfim. Eu estou dando só alguns dos exemplos. Onde eu quero chegar com isso? Dessa ideia do Schwartz, dos valores, tivemos várias outras pesquisas derivadas dessa. E uma delas é uma muito interessante, feita por um pesquisador que queria entender quais eram os valores coletivos específicos de cada país. E aí nós tivemos um pesquisador que fez isso a nível mundial e teve um especificamente que fez no Brasil. Ele era professor da UNB, faleceu recentemente, Álvaro Tamayo era seu nome. Um colombiano que foi nacionalizado brasileiro, e ele fez essa pesquisa aqui no Brasil. E na pesquisa dele, teve um valor específico único brasileiro. E é esse valor que eu quero conversar com vocês. Na sua pesquisa, esse valor ele chamou de jeitinho brasileiro. Ele observou que em todas as pesquisas, a nível nacional aqui pra gente, deu essa forma de o brasileiro gostar de ser esperto, gostar de se dar bem, e que é chamado de jeitinho brasileiro, né? Um jeito malandro de ser, de conseguir as coisas. Eu fiquei pensando, poxa, em todo mundo os valores são mais vangloriados, né? São no sentido muito mais benéficos para a humanidade, e a gente apresenta um valor de jeitinho brasileiro que soa como corrupção. A gente valoriza a corrupção, a gente valoriza se dar bem a todo custo. E eu fico pensando, poxa, por que será que o brasileiro tem esse valor imbuído nele? Será que é uma questão cultural? Será que eu aprendo isso com a minha família, aprendo isso na escola, eu aprendo isso vendo as pessoas na rua? E aí a gente começa um pouco a refletir sobre essa situação. Literalmente, se eu pegar a palavra corrupção, ela vai significar deteriorização, sabe? Algo que vai se deteriorando, algo que vai se decompondo, algo que parece que já virou grotesco, que já perdeu o seu valor, sabe? Ele já está deteriorado. Então, como isso pode ser um valor humano para nós brasileiros? E aí é fácil quando a gente começa a fazer uma analogia de forma mais ampla, né? O brasileiro, a impressão que se tem, a princípio, é que o brasileiro gosta, por exemplo, de se dar bem em pequenas ações, né? Aquele fato de sentir que comprou algo por menos do que vale, que furou uma fila e se deu bem, que atravessou a vez dele em detrimento de alguém, que tinha um amigo ali específico que conseguiu a vaga no hospital, ou conseguiu acesso a alguma coisa privilegiada. Tudo isso é jeitinho brasileiro, mas também é corrupção. Só para a gente entender um pouco essa leitura,
Vou falar sobre um texto de um psicólogo que escreveu, professor na Universidade em São Paulo, que ele mesmo se denuncia ao observar que ele está sendo beneficiado, assim como várias pessoas. Esse professor escreve um texto muito legal, que ficou rodando aí na internet durante muito tempo. Eu utilizei muito esse texto nas minhas aulas de ética. Ele diz o seguinte, o texto dele chama O Mensalão de Todos Nós. Foi bem na época que estava ocorrendo o mensalão e as pessoas criticando a política, falando mal dos políticos, tal. E ele observa que esse movimento, ele é da população, ele é muito mais uma representação da população do que se representa lá em cima, né, nos poderes. Então o que ele conta pra gente? Que certa vez ele foi convidado para um churrasco de um amigo médico, que estaria recebendo um anfitrião, estaria recebendo uma pessoa que acabou de mudar para a cidade, e ele seria o anfitrião dessa pessoa. E aí o médico, o psicólogo, né, que era professor na universidade, muito interessado no churrasco, só que tinha um empecilho, ele estava dando aula naquele horário. Então ele pensou, poxa, chego lá, peço os alunos para fazer uma atividade qualquer, corro para o churrasco. E aí peço para os alunos entregar, colocar lá no meu escaninho, e eu dou como se tivesse dado aula. E aí eu ganho para isso. Então ele foi lá pro churrasco, só que ele chegou lá, ele começou a observar a história que cada um estava contando lá. Aí nisso, aquela história normal, né? Um churrasco, amigos, estava todo mundo falando mal da política, falando tanto que os políticos são corruptos, tanto que eles roubam, que isso é um absurdo, parará, periri, aquele negócio. Porém, na hora que ele começou a observar o individual, que cada um estava dizendo ao estar lá, a condição que cada um estava lá, ele entendeu que essa corrupção é muito mais ampla do que a gente imagina. Ele observou que o médico, que estava fazendo churrasco na casa, estava bebendo, tudo, ligou para o hospital que ele estava de plantão, onde ele prestava o seu serviço público, né? E disse que só era para ser chamado ele em caso de extremas urgências. Ou seja, naquele momento, ele estava de plantão, ele ia estar no hospital, atendendo a população, mas ele estava ofertando um churrasco, ou seja, ele estava ganhando para estar no churrasco. Outro, ele observou que a esposa do médico fazia faculdade e estava no churrasco do marido e ligou para uma colega para assinar a chamada para ela. Sabia que aquele professor passava a lista, disse, assina aí para mim como se eu estivesse presente, ou seja, ela também estava sendo beneficiada, estando no churrasco, e teoricamente ou virtualmente ela estaria lá no churrasco. Também observou que tinha uma pessoa lá se gabando, né, a pessoa que mudou de cidade, que era o amigo desse médico, estava lá se gabando de que conseguiu a mudança de graça para aquela cidade. Policial militar, que uma certa vez livrou a multa do dono do caminhão, e o caminhão, por gratidão a ele, fez o transporte da mudança dele de forma gratuita. Mais uma vez sendo beneficiado pelo ato corrupto que ele fez. No outro caso, o outro rapaz dizia que que estava na prefeitura do município comissionado, né? Estava lá por causa do prefeito que tinha sido eleito, e ele estava reclamando do que a área que ele gostaria de trabalhar estava um servidor público, que o servidor público estava atrapalhando as intenções dele naquele cargo pleiteado pelo prefeito, que o prefeito não poderia tirar um servidor público que estava lá para colocar ele achava isso um absurdo. Ou seja, mais uma vez um cara comissionado estava lá por ter ajudado na campanha do prefeito e estava querendo mudar ou driblar as normas que era direito de um servidor público. Final, esse psicólogo começou a se envergonhar e sentir que ele também estava fazendo o mesmo deles. Então, qual moral esses entes que estavam nesse churrasco tinham para falar mal do mensalão, falar mal do político A ou B, enfim. Esse psicólogo envergonhado resolveu escrever esse texto, dizendo que todos nós temos um quinhão na corrupção. Todos nós nos beneficiamos por ter um jeitinho brasileiro.
né? Isso passa a ser um valor nosso. Quantos de nós já ouvimos falar que um prefeito, um político, um deputado, um presidente da república, enfim, rouba, mas eles falam que faz. Tudo bem, rouba, mas ele faz. Né? Quantas pessoas já se vangloriaram dizendo que se deu bem comprando uma coisa, passando a perna em alguém, furando uma fila, apropriando de algo que não era dele? Quantas pessoas a gente já ouviu falar sobre isso? Mas como no Brasil isso é um valor, a gente se sente amenizado. Né? Parece que nossa emoção se torna aceitável, porque é um ato aceito por todos. Aceito por todos. Então, quando o político vem assim a roubar, a impressão que está é que todo mundo botou ele para essa função, porque eu estou aplaudindo, eu sempre coloco ele lá. Né? Parece que a nossa formação brasileira, ela aceita esses atos. Né? Ele não aceita, não é um ato criminal, é um ato aceito. Né? Por ser um valor, por ser um jeitinho brasileiro, por ser um malandro. O brasileiro é malandro. Isso é visto como algo criativo, como algo da sobrevivência do brasileiro. Tá? Mas se a gente analisar bem, é um ato corrupto, é um ato de corrupção, é um ato de deteriorização da moral, é um ato de deteriorização da ética humana. E parece que quando alguém fala que fez algo benéfico, chega um outro e fala assim: rapaz, que idiota é você. Quando alguém compra um dinheiro, uma carteira e entrega para o dono, você é tolo, hein? Por que você não pegou o dinheiro e entregou sua carteira? Parece que um ato benéfico, um ato ético, um ato de honestidade é algo mal visto no brasileiro. É algo que você tem que ser esperto o tempo todo para conseguir as coisas. Enfim, isso, se a gente parar para analisar melhor esse ponto, a gente tem que enxergar para o nosso quião, para o nosso comportamento. O que eu faço muitas vezes que é corrupção, mas que eu julgo que é valoroso? O que eu julgo que todo mundo faz, eu posso fazer? Ou o que eu julgo que eu tenho que beneficiar mais do que os outros porque eu mereço? Né? Quando eu começo a fazer esse tipo de dicotomia, ou esse tipo de discussão, eu já estou no caminho errado. Significa que eu já estou sendo corrupto. Quando eu começar a botar eu mereço, ou todo mundo faz, ou o que tem, ninguém está vendo, ou, quando eu começo a usar esses artifícios mentais, quando eu começo a pensar dessa forma, eu já estou botando à prova a minha honestidade. Então, é muito interessante a gente começar a repensar um pouco os nossos comportamentos e tirar esse valor do jeitinho brasileiro. Esse valor, na verdade, é ridículo. É isso que torna a nossa população empobrecida. É isso que torna a nossa moral perante o mundo desgastada. O brasileiro ele pode ser mais. Ele pode usar a sua criatividade para as coisas benéficas, não para as coisas da deteriorização. Tá? Então vamos repensar um pouco isso. Vamos analisar os nossos comportamentos. Vamos ver o que a gente anda fazendo. Vamos ver se a gente está a favor do jeitinho brasileiro, a gente está fortalecendo o jeitinho brasileiro com nossos filhos, com as pessoas que convivem com a gente, ou a gente está dando o exemplo de forma contrária. Mesmo que alguém chegue para você e fale assim: larga de ser idiota, imbecil, por que você está fazendo isso? Todo mundo faz. Se você sabe que está no caminho certo para evitar a corrupção, segue esse caminho. É só dessa forma que nós vamos derrubar a corrupção no Brasil. A corrupção no Brasil é endêmica, é cultural. Eu não tenho como botar a culpa só no governante. Agora, se eu sei que esse cara é corrupto, se eu sei que ele é ladrão, se eu já estudei a vida pregressa dele, ainda voto nele, eu estou compactuando com a corrupção dele, então também eu sou corrupto nesse sentido, ok? Um abraço, até mais, fique com Deus.